João no capítulo 3, versículo 1, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos colocar a Tua palavra diante da Tua presença no Teu altar, para que ela traga sobre nós crescimento, revelação, e nos ensine, Deus, como projetar um ano de dupla honra, através daquilo que o Senhor deixou escrito e manifesta a nós através do Espírito Santo em cada momento que Te buscamos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém, queridos? Então aqui nós vemos na palavra de Deus que um homem que era uma referência naquele tempo, naquela cidade, um fariseu, ele diz que ele veio até Jesus e falou: Jesus, referiu-se a Jesus como mestre, né? Como alguém dotado de conhecimento, como alguém que tinha ali um reconhecimento já por aquilo que ele apresentava naturalmente. Então Nicodemos, ele reconheceu o lado natural de Jesus, como alguém que tinha habilidade no falar, que tinha conhecimento para passar, mas aí ele fala: olha, além disso, sabemos que ensina da parte de Deus. Ele reconheceu também o lado espiritual. O mestre fala do lado natural, né? Mas depois ele fala: mas também vemos que você ensina da parte de Deus. E por quê? O que demonstrou a ele, como homem natural, que Jesus ensinava da parte de Deus? Ele fala: porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Então aquele homem, ainda que voltado muito para o natural, ele reconheceu que Jesus, ele estava investido da autoridade de Deus para realizar milagres, para realizar sinais. E ele leva até Jesus esse entendimento, né? E isso traz para nós uma referência de como nós devemos andar, se nós queremos também viver sinais miraculosos nos nossos dias. Assim como Jesus fez, ele falou: olha, eu vou para o Pai, mas eu deixo o Espírito Santo, para que as obras que eu fiz, vocês possam fazê-las até maiores. Ele nos dá ele passa, né, a autoridade, ele passa para nós essa continuidade. Então o que Jesus espera de nós é que, assim como ele foi um com o Pai, e pôde então realizar esses sinais miraculosos, porque Deus estava com ele, que eu e você também possamos viver sinais miraculosos nos nossos dias, porque Deus está conosco. Amém? Você pode colocar a mão no teu coração e falar assim: Senhor, me ajuda a manter a tua presença comigo todos os dias, porque se o Senhor estiver comigo, sinais miraculosos acontecerão na minha caminhada, em nome de Jesus. Amém? E tem que ser algo natural, tem que ser algo que flui, sem esforço, porque Jesus, ele era tão próximo com o Pai, que quando ele se deparava diante de uma situação adversa, seja uma pessoa que era cega, um coxo, seja uma pessoa que estava enferma por alguma outra enfermidade, ou até mesmo uma pessoa que estava morta, Jesus, ele naturalmente intervia, porque ele sabia que dele fluíam rios de água viva, porque ele podia ministrar cura, ele podia ministrar salvação, arrependimento, libertação, e porque teria que ser diferente conosco? O mesmo Espírito de Deus habita sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, aonde você estiver, que seja natural ministrar vida, que seja natural ministrar poder do Espírito Santo que habita em você. Sabe, às vezes a gente tem isso naturalmente queimando dentro de nós, mas temos dificuldade de deixar fluir, né? Nós cantamos aqui: rios de Deus, rompa as cadeias. Às vezes a primeira cadeia que existe é dentro de nós,
porque nós não conseguimos romper aquela timidez, ou aquele receio de declarar algo e não se cumprir. Mas, meu irmão, quando você se transforma em um homem que está cheio de Deus, que Deus está contigo, precisa fluir naturalmente esse poder. E você vai declarar palavras de cura, você vai declarar palavras de salvação, palavras proféticas que vão trazer um ambiente de fé no lugar onde você estiver. E isso primeiro tem que acontecer dentro de nós, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, não é verdade? E se o meu coração está cheio de dúvida, está cheio de temor, de ansiedade, eu não vou conseguir profetizar um milagre acontecendo. Mas se o meu coração está cheio de fé, se o meu coração está cheio do Espírito Santo, meu irmão, na hora que alguém falar, olha, isso não vai dar certo, você vai virar e falar, mas eu creio que o nosso Deus vai intervir. Vamos orar por isso? Vamos declarar uma situação diferente? Quantas vezes a gente perde a oportunidade na nossa vida e na nossa família, no trabalho, de declarar uma mudança daquilo que outros estão falando que não vai dar certo, né? Às vezes a gente precisa se convencer primeiro, para depois poder falar, poder agir contrário àquela situação que, naturalmente falando, é algo prejudicial para nós. Mas viver pela fé, o convite de Deus é que nós possamos estar com Ele, para que sinais miraculosos também nos acompanhem no ano de 2023, amém? Quem vai viver sinais maravilhosos de Deus em 2023, amém? Então, meu irmão, as pessoas precisam olhar para você, como olharam para Jesus, ó, que responsabilidade, e falar, eu vejo que se você está vivendo sinais miraculosos, é porque Deus está contigo, amém? Quantos vão viver isso em nome de Jesus? As pessoas falando, Deus está contigo, porque o que você está vivendo, ninguém pode viver se não for Deus com ele, em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida, que em 2023 as pessoas verão os sinais miraculosos na sua história, porque Deus está contigo em nome de Jesus. E você vai vir aqui testemunhar, amém? Tem que falar daquilo que Deus está fazendo, para que as pessoas possam encher-se de fé por aquilo que você tem vivido. Porque às vezes a gente acha, isso é muito difícil de acontecer. Aí vem aqui o Laércio, para dar deixa já, né? E dá o testemunho dele que vai dar em nome de Jesus em breve. E fala, nossa, mas a situação dele era tão mais difícil do que essa que eu estou enfrentando. Isso abastece a fé dos irmãos. Amém, Laércio? Isso abastece a fé dali do irmão que está falando, poxa, o que eu estou vivendo é muito difícil. Aí quando ele ouve que o outro viveu, ele falou, nossa, mas o meu Deus fez isso na vida dele, é o mesmo Deus, eu preciso somente crer, eu preciso declarar essa palavra maravilhosa e viver essa transformação em nome de Jesus. E aqui ele fala que nós precisamos, no versículo 3, Jesus em resposta a Nicodemos, diz, olha, para você viver isso, você precisa de uma coisa, e ele fala, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ele fala que o homem nascido da carne, do sangue, o homem natural, ele não pode experimentar esses sinais miraculosos, mas é preciso nascer de novo. É preciso se tornar um homem espiritual para viver as coisas que o Espírito Santo tem poder para realizar. E eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 2. Vamos ver o que diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 2. Versículo 14. 1 Coríntios 2, 14, diz assim, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, ou nasceu de novo, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, meu irmão, o homem natural, aquele que ainda não nasceu de novo, ele não consegue entender as coisas espirituais, porque nós precisamos de fé. Amém? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando nós começamos a nos relacionar com Deus e com a sua palavra. A fé vem para quebrar
aquilo que é um paradigma talvez na nossa vida, dizendo, olha, aquele homem nunca vai mudar, aquela situação ali já era, não tem mais jeito, desiste desse sonho, desiste desse projeto. Esse é o homem natural falando. Mas quando a fé vem, nós começamos a olhar não aquilo que é da forma natural, né? Aquilo que os olhos naturais veem, mas nós começamos a entrar num ambiente espiritual em Deus, que nos habilita com ousadia e fé a viver não aquilo que nós vemos, mas viver aquilo que nós cremos. Viver pela fé, muitas vezes, ou quase sempre, é você realmente andar na contramão do mundo. Andar na contramão daquilo que é natural, é você desafiar a lógica humana. Você consegue se desafiar na sua lógica? Porque quantas vezes nós fizemos isso e vimos que a nossa lógica falhou, mas o poder de Deus acertou? Quantos já viveram isso aqui? A minha lógica falhou, mas o poder de Deus veio e mostrou que não é por mim, mas é por Ele. Não é para mim, mas é para Ele. Amém, queridos? Por isso que é necessário nascer de novo, para que a gente possa trocar a nossa mente limitada, que fala, olha, 2 mais 2 é 4, e Deus fala, olha, 2 mais 2 pode ser 100. Amém? Não sai amém, né? Porque, naturalmente falando, bloqueia. Mas é isso que Deus faz com a gente. Gente, eu sou engenheiro, 2 mais 2 não dá para ser 100. Mas com Deus, mais faz menos, menos faz mais. É Deus quem determina. Não é a nossa lógica, não é do nosso jeito. Mas o problema é que a gente é condicionado naturalmente a viver aquilo que é cartesiano, aquilo que é lógico. 2 mais 2, pastor, é 4? Ninguém vai mudar isso na minha vida. Mas com Deus, a gente vive aquilo que desafia a lógica humana. Ele falou aqui que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Pastor, é loucura. 2 mais 2 virá 100. Também acho. Mas para Deus, meu irmão, é uma loucura possível. Amém? Para Deus é uma loucura possível. Pastor, é loucura achar que isso vai mudar. Quantos já experimentaram essa loucura de Deus e podem dizer, glória a Deus? Eu posso falar, glória a Deus, porque aquilo que parecia loucura, até aos meus olhos, Deus me fez ver que era poder de Deus agindo na minha vida, na minha história. E assim será na sua vida, assim será na sua história em 2023, se você for alguém que vive pelo Espírito de Deus, que entende e discerne espiritualmente as coisas que estão ao seu redor. Muitas vezes, meu irmão, a gente faz tudo que é natural, tudo que está ao nosso alcance, essa é a regra do jogo, né? Você não pode fugir da tua responsabilidade, você vai fazer a sua parte, mas vai ter hora que você vai fazer tudo, e você vai ver portas fechadas ainda. É nessa hora que você entende que é Deus quem tem que agir, porque Deus permite que a gente vá até o nosso limite. O salmista falou, olha, quando eu já estava sem forças, tipo, Senhor, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho força, eu não tenho recurso, eu não tenho ideia, eu não faço ideia mais do que fazer, eu não tenho mais para onde ir. O Senhor veio, meu irmão, e Ele virá na sua história em nome de Jesus, amém? O Senhor veio e me salvou, e como eu posso retribuir por toda a bondade dEle na minha história? Essa vai ser a palavra que vai ficar no teu coração, quando aquilo que é loucura se tornar uma realidade na sua história também, em nome de Jesus. Mas o Espírito Santo precisa gerar essa mente nova em nós. Quando você parar diante de uma situação e falar, olha, é melhor deixar isso para lá, que não vai dar certo, que eu não dou conta, que eu não sei como fazer, deixa o Espírito Santo entrar, deixa Ele assumir aquela situação. E sabe, às vezes você não coloca alguns projetos aqui, porque está ainda com a mente natural, mas ora, depois dessa ministração de hoje, e fala, Senhor, que eu possa discernir espiritualmente as coisas, e Deus vai te dar projetos que são loucura, que você vai colocar aqui, e vai falar, olha, isso é loucura até para mim, mas eu estou escrevendo para exercitar a minha fé, para exercitar a minha ousadia no Espírito Santo, amém? Não filtra os projetos que Deus tem para você, não. A gente filtra os sonhos de Deus pela nossa lente natural, mas deixa a lente do Espírito Santo ser colocada em você em nome de Jesus. Não filtra não.
não bloqueia o Espírito Santo. Tem um versículo que fala assim, olha, é um dos menores versículos da Bíblia, né? Não extingais o Espírito Santo. Que, de outra forma, você pode entender, olha, não deixa o Espírito Santo sumir da tua história, você depende dele, mas não limita. Às vezes a gente não extingue, não apaga o Espírito Santo, mas a gente coloca ele numa caixinha. E a gente fala, Espírito Santo, é desse jeitinho aqui que o Senhor vai agir, né? E a gente não deixa ele, de fato, gerar em nós uma ousadia tal que nos faz experimentar loucuras nessa vida. Deixa ele, fora da caixinha, agir na sua história. Deixa ele ditar a regra, o ritmo. Deixa ele agir. E fica sendo aquele que vai experimentar as delícias do Senhor. Amém? Esse é o convite que eu te faço debaixo dessa palavra. E voltando lá para João, volta comigo lá em João, no capítulo 3. Depois que Jesus falou isso para Nicodemos, dizendo, olha, é necessário nascer de novo, Nicodemos vem aqui no versículo 4 e faz uma pergunta para Jesus. E é totalmente ligado àquilo que nós falamos agora aqui. O natural, ele resiste ao espiritual. A nossa mente resiste à fé. Por isso nós temos que ter a mente de Cristo. E Nicodemos então perguntou, no versículo 4, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos fica assim, paralisado diante daquela palavra liberada por Jesus, e fala, mas isso não existe. É tipo 2 mais 2 é 4 e não 100. Nicodemos fala, claro que ninguém pode entrar e renascer. Que história é essa que o Senhor está falando, Jesus? Porque o homem natural não discerne as coisas espirituais. E Nicodemos, embora fariseu, letrado na palavra, ele não estava no Espírito. Não adianta conhecer a palavra se eu não tenho o Espírito de Deus agindo sobre a minha história. Ele precisa estar presente. A nossa lógica, ela nos impede de entender e viver os planos que Deus tem para nós. Deixa a sua lógica de lado e coloca a mente do Espírito Santo mais uma vez. E ele fala aqui, no versículo 5, Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer. Aí Jesus explica um pouco melhor, né? Não é nascer de novo, entrar no ventre da mãe, mas é nascer da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? Nascer da água e do Espírito fala do processo, né, de entrega ao Senhor Jesus. Quando você nasce da água, ele está falando também, remetendo ao batismo, remetendo a sua entrega real diante de Deus e dos homens, dizendo, olha, Senhor, eu quero nascer de novo, então eu vou lá, me batizo, entrego a minha vida, reconheço a Jesus como Senhor da minha história, então eu nasci da água. Mas eu preciso também nascer do Espírito, que vai além daquela submersão ali na água durante o batismo. Fala de uma vida onde eu deixarei o Espírito Santo transformar os meus conceitos, onde eu buscarei o Espírito Santo, para que ele mude a minha forma de pensar, a minha forma de reagir às situações que estão ao meu redor, ele mude a minha história. Isso é uma caminhada contínua, até que o Senhor venha, ou até que eu vá a Ele. Amém? Quantos vão caminhar continuamente nesse relacionamento com o Espírito Santo? É uma caminhada contínua, meu irmão. E isso depende unicamente de mim e de você. Mas eu preciso entender que é necessário nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne, versículo 6, é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E eu vejo aqui, meu irmão, um convite de Deus a não querer controlar a maneira como as coisas vão acontecer na sua vida, porque esse é o natural, eu planejo, eu defino, eu controlo, executo e conquisto. Mas Deus fala, olha, o vento sopra de um jeito que você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai. E o convite para aqueles que são nascidos do Espírito é viver assim. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Meu irmão,
isso é mais que um convite para nós dependermos dele, para nós deixarmos a nossa lógica, o nosso jeitinho de fazer e ninguém mexe, eu sei como faz, deixa que eu resolvo, e falar: eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, eu quero viver as loucuras do Espírito na minha vida. Você pode dizer isso para Deus nessa manhã? Coloca a mão no teu coração, porque assim como aquele salmista falou, né? Ó minha alma, aquieta minha alma, né? E você vai declarar nessa manhã, fala assim: Senhor Jesus, me ajuda a aquietar a minha alma e entender que se eu nasci de novo da água e do Espírito, eu preciso deixar o Espírito Santo me guiar, soprar para onde o Senhor desejar e viver do jeito que o Senhor desejar. Eu quero experimentar as loucuras do Espírito para alegrar o meu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Então, meu irmão, coloca esses projetos loucos na sua cartela do Projetando 2023. Olha lá e vê aquilo que você filtrou e falou: isso aqui ainda não. Coloca lá. Isso aqui é alto demais, deixa eu pensar um pouquinho mais baixo. Volta lá e revisa. O homem nobre, a palavra de Deus diz, projeta coisas nobres. Seja ousado em Deus, seja alguém que vai experimentar esse guiar do Espírito Santo. Não é do seu jeito, mas Deus tem um jeitinho muito melhor. Ele só fala diferente, né? Ele fala: os meus planos não são os seus planos, os meus planos são maiores, melhores que os seus. A gente fica parafraseando aqui a Bíblia, mas é entender isso, que os planos de Deus são melhores e maiores que os nossos, mas que aquilo que Ele tem para nós, como nós cantamos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você está ligado com isso, meu irmão? Vai fundo e vive aquilo que é sobrenatural. E eu queria que você visse comigo em 1 Coríntios 12, aqui fala dos dons espirituais. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4. A palavra de Deus diz aqui, através do apóstolo Paulo, que, versículo 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Isso é para entender, meu irmão, que nós fazemos parte de um corpo, onde cada um tem um papel, cada um tem uma forma de servir a Deus, de adorar a Deus, naquilo que Deus separou para nós, mas é o mesmo Deus atuando em todos nós. Não há melhor ou pior, não há maior ou menor, há Deus agindo da maneira que Ele reservou para você, e da maneira que você tem dado liberdade para Ele agir através da sua vida. Então, o que você vai viver em 2023? Será algum tipo de ministério? Será algum tipo de dom? Será alguma forma de atuação? Mas entenda que de qualquer que for a forma, qualquer que for o ministério, o dom, é Deus agindo através de você. E você não está sendo menor ou maior que outros, você não está sendo desmerecido por uma forma de agir, mas, meu irmão, em alguma forma de agir, você precisa se encontrar. Acho que essa é a maior provocação desses versículos aqui da palavra. Se o Espírito Santo está habitando em nós, em alguma forma eu preciso deixar fluir os dons espirituais. Qual é o dom espiritual? Qual é o ministério que Deus tem para você? Aqui nessa cartela eu te convido também a colocar isso. Senhor, qual é o dom que eu sinto que precisa ser desenvolvido na minha vida? Ou qual é o ministério que eu devo me envolver para atuar? Porque eu não quero apenas receber, mas eu quero também fazer parte dessa história onde o teu reino está sendo escrito na terra, estabelecido na terra. Então, meu irmão, uma coisa é certa: o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, mas você precisa entender qual dom, ou qual ministério, ou qual forma de atuação você vai deixar fluir na sua história através do ano de 2023. Você nasceu de novo, amém? Você vai viver o sobrenatural de Deus, vai liberar sua mente e você vai se envolver no reino de Deus, em nome de Jesus. Esse é o convite da palavra, porque se o Espírito Santo está aí,
os frutos têm que vir em nome de Jesus, amém? Dá liberdade a isso. E aqui no versículo 7 ele continua dizendo: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Qual é a sua parte? A única certeza que eu posso te dar, meu irmão, é que se esse único Espírito Santo está agindo na sua vida, habitando em você, em alguma dessas manifestações, você precisa se encontrar. Busca isso em Deus. Qual é a minha parte? Qual é o meu dom? Qual é a forma da manifestação do Espírito visando ao bem comum, onde eu me encaixo? Para que eu me entenda não apenas como um homem servo de Deus dentro da minha família, mas como um servo de Deus construindo o reino dele por onde eu passar. Seja no seu trabalho, seja aqui na igreja, mas eu preciso deixar fluir esse dom espiritual. Qual é o meu dom? Palavra de sabedoria, fé, profecia, dons de curar, interpretação de língua, múltiplas línguas, manifestação. Eu preciso entender, e quando eu entendo isso, eu começo a desenvolver esse dom espiritual que Deus me deu. Amém? Quando eu entendi que o meu dom era voltado para a área exatas, eu me empenhei na faculdade e me formei em engenharia, e continuei trabalhando nisso e desenvolvendo isso. Quando eu entendo o meu dom espiritual, a minha posição em Deus, eu vou me aperfeiçoar naquilo, eu vou dedicar tempo àquilo, eu vou deixar fluir, porque eu sei que Deus me chamou para profetizar as nações, Deus me chamou para curar, Deus me chamou para cuidar de famílias, Deus me chamou para cuidar de jovens, adolescentes. Qual é o teu chamado? Coloque isso diante de Deus em 2023, meu irmão, e você vai ver que quando você se dedica ao reino de Deus, as janelas dos céus, as portas dos céus se abrem, e você vai viver bênçãos sem medida sobre a tua vida também. A manifestação do Espírito, ela não é só para o nosso bem, mas a palavra diz aqui, para visando o bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Dá um abraço no irmão que está do seu lado e fala assim: que Deus possa me usar para o nosso bem. Amém? E isso é recíproco, é um para o outro, viu? Marido e mulher aí principalmente, não fica na aba do marido nem na aba da mulher não, em nome de Jesus. É um para o outro, amém? Deus é bom demais, querido. E eu queria encerrar te convidando a abrir a palavra de Deus em 1 Reis 18 e trazendo essa realidade do que nós ministramos aqui na vida de um homem muito conhecido por nós. 1 Reis, capítulo 18, já estou encerrando. No versículo de número 30, a palavra fala aqui de um homem chamado Elias. 1 Reis 18, 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Versículo 36. A hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti.
Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Oh, meu irmão, como é bom quando o Senhor responde o nosso clamor, não é? Mas a palavra diz que nós vivemos aquilo que é loucura quando nós nascemos de novo e recebemos a mente de Cristo. Quando nós cremos e colocamos a nossa fé em prática, nós desafiamos aquilo que é natural. E Elias, esses versículos que nós lemos, demonstram um episódio real de algo sobrenatural. E isso precisa ser uma realidade na nossa vida em 2023 também. A palavra diz que Elias estava ali diante de um povo inteiro de Israel, mas se a gente ler um pouco antes, fala que ele estava também diante de homens que seguiam a outro Deus, Baal, profetas de Baal. E eles estavam ali no momento onde mostrar quem é Deus. Quem é Deus? É o meu Deus ou é o Deus de vocês? E eles fizeram um desafio, subiram ao monte, e aí os profetas de Baal clamaram, fizeram tudo, sacrifício, e nada do fogo descer sobre aquele holocausto. E chegou a hora de Elias fazer o mesmo, clamar ao seu Deus, para ver se Deus viria e se manifestaria ali no meio daquele povo. Todo o povo de Israel e todos os inimigos. E a palavra de Deus diz que a primeira coisa que Elias fez, que nós lemos aqui no verso 30, ele chamou todos para perto dele, todos de Israel, um povo que estava descrente, homens, mulheres que pertenciam ao povo de Deus, que eram chamados para viver pela fé, mas que estavam descrentes, estavam abalados na sua fé, ouvindo outras vozes, ouvindo outros conceitos. E quantos da nossa família, que foram chamados para viver com Deus, estão ouvindo outras vozes, estão vivendo outra realidade, estão vivendo longe de Deus, mas foram chamados para viver para Deus, amém ou não? Sua família foi chamada para viver com Deus. E ali a palavra diz que Elias, ele falou: vem todo mundo para perto. Sabe o que eu e você temos que fazer? Vem todo mundo para perto. Você é problemático? Mas vem para perto, eu quero problema, amém ou não? Quantos querem problema desse tipo para Deus agir na sua vida através de você? A gente não quer problema, mas eu estou te falando, chama para perto. Aquele problema, aquela pessoa que ninguém quer, chama para perto. E você vai ser um instrumento de Deus na vida dele, para abençoar, transformar, para salvar, para curar, para fazer ele brilhar nas mãos do Senhor, em nome de Jesus, amém? Ah, meu irmão, não afaste o problema não. Deus te chamou para ser solucionador de problemas. Deus te chamou para ser luz no meio das trevas. Então, se você afastar as trevas, você vai brilhar onde? Né? Então, meu irmão, faça como Elias. Elias chamou todo aquele povo, um monte de gente que devia estar olhando para ele falando assim: quero ver o que você vai fazer agora. Aquele lá que eu estou seguindo não deu certo, se você desse jeitinho aí também não vai dar certo. Já chega perto de você te criticando, já chega perto de você falando mal de você, duvidando de você. O que você vai fazer? Vem para perto, porque eu creio no Deus que eu sirvo, porque eu creio no Deus que tem agido na minha vida, amém? E ali ele fez esse desafio: aproximem-se de mim. E ele, a primeira coisa que fez quando o povo se aproximou, foi reparar o altar do Senhor que estava em ruínas. Tinha um altar lá, mas aquele altar estava em ruínas. O nosso altar ao Senhor precisa estar inteiro, preparado, digno do nosso Deus. O meu altar diante do Senhor, de adoração, de entrega, de fidelidade, honra, ele precisa estar reparado. E isso vai ser a base para o manifestar de Deus na minha vida, para o manifestar de Deus na vida do meu próximo, para o manifestar de Deus na vida das pessoas que eu estou chamando para perto. Deus não se manifesta aonde não há honra a Ele. Você entende isso? Então, meu irmão, eu preciso reparar o meu altar. Que 2023 seja um ano onde o teu altar esteja lindo diante do teu Deus. O teu altar primeiro, individual. E isso vai ser motivo de ver o agir do Senhor sobre a sua história. E ali fala então que aquele homem reparou o altar que estava em ruínas. E disse que ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. O que Deus
deseja na nossa história, meu irmão, é que Ele seja honrado. A tua honra é consequência. Você entende isso? Não é para mim, não é por mim, é para Ele e por Ele. Quando eu me desprendo dessa honra e coloco a honra para Ele, Senhor, me abençoa. Senhor, me dá palavras de sabedoria, tira essa palavra dura do meu coração, tira essa teimosia. Senhor, é para que o Senhor brilhe na minha história, para que aquela pessoa ali com quem eu vou falar, ela seja alcançada pelo teu amor. Sabe, é por Ele e para Ele. Quando a gente muda essa referência e não quer a honra para nós mesmos, a gente vê o milagre acontecer, como Elias fez. Ele reparou o altar para honra do nome do Senhor. E no versículo de número 36 que nós lemos, ele diz que Elias, na hora do sacrifício, ele se colocou no altar e ele fez algo simples. Ele orou. Algo que a gente muitas vezes não dá o devido valor, mas ele orou diante do altar que foi reparado. Mas orou como alguém nascido de novo, da água e do Espírito, que vive pela fé, que crê que aquilo que é loucura para os homens é uma realidade para aqueles que vivem no Senhor. Tudo aquilo que nós falamos no início do culto aqui. Então, quando ele orou, ele disse: o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, no versículo 36, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Você pode levantar suas mãos e falar assim: que em 2023 fique conhecido que o Senhor é Deus na minha família e que eu sou o teu servo. Aleluia. Amém, querido? Que seja um ano onde fique conhecido que o Senhor é Deus na sua família e que você é servo dele, em nome de Jesus. E ele continua dizendo no versículo 36, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. 37, responde-me, ó Senhor, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que faz o coração deles voltar para ti. Não é para que eu fale, olha, eu tinha razão, viu? Não, é para que esse povo volte o coração para o Senhor. Ah, meu irmão, quando a gente tiver esse entendimento, o fogo do Senhor vai cair sobre a nossa história, vai cair sobre aquela pessoa, sobre aquela circunstância, e todos verão que o Senhor é Deus sobre a sua casa. Amém? Você pode ficar de pé comigo nessa manhã? Que essa verdade, ela possa alcançar a tua casa, a tua família. A palavra diz aqui que o fogo caiu depois que Elias separou o altar, chamou para perto aqueles que estavam ali descrentes e orou, declarando que era teu servo, que era servo do Deus Altíssimo. Se você é servo de Deus, meu irmão, se você nasceu de novo e tem buscado crescer nessa comunhão com o Espírito, e fizer como Elias, reparar o altar no ano de 2023, chamar para perto e não afastar aqueles que precisam receber do poder de Deus, e você orar, meu irmão, você verá o fogo de Deus caindo sobre a sua história, em nome de Jesus, amém? Então eu quero te convidar a pegar a sua cartela nessa manhã, e a orar, declarando que essa será uma realidade na sua vida também, declarando que você é esse servo e que o teu altar está diante do Senhor reparado, para que Ele venha e mude a tua história. Comece a orar nessa manhã debaixo dessa palavra, dizendo: Senhor, ajuda-me a viver realmente como homem, uma mulher, nascido não da carne e do sangue, mas que nós possamos viver, Deus, como aqueles que são nascidos da água e do Espírito, que não estão limitados pela nossa mente humana, por aquilo que é lógico e natural, mas que querem viver as loucuras do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus gera em nós essa expectativa, assim como Nicodemos viu que Jesus só podia operar sinais miraculosos porque havia um Deus poderoso agindo na vida dele. Assim também, Pai, que nesse ano de 2023 as pessoas possam reconhecer que o Senhor está agindo na nossa história, porque aquilo que viveremos será algo sobrenatural, algo que não caberá na mente do homem, mas que entenderão que é Deus agindo, fazendo milagres, curando, libertando, trazendo os céus
céus, na terra, para que o teu nome, Pai, seja glorificado. Por isso, Senhor, escreve essa história, uma história aonde nós seremos surpreendidos pelos teus planos que são melhores e maiores que os nossos, uma história aonde nós iremos reparar o altar diante do Senhor, atrair para perto aqueles que estão longe, ainda que sejam problemáticos, mas estarão perto de nós para viver a luz que o Senhor faz emanar através do Espírito Santo das nossas vidas, e eles serão alcançados pelo teu amor, serão transformados pela tua palavra, pelo Espírito Santo, que vai colocar dons espirituais nas nossas vidas, e serão palavras de sabedoria, serão orações que vão curar, que vão quebrar as cadeias, porque o Senhor manifestará os dons espirituais para o bem coletivo, como a tua palavra diz, e nós veremos o fogo do Espírito Santo descendo sobre os nossos projetos, trazendo realidade aquilo que não existe, trazendo portas abertas aonde estão fechadas, e trazendo paz, alegria sobre a nossa casa, e a justiça do Senhor será vista por todos, e declararão: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, e Ele tem agido sobre essa família, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso então? Aleluia! Oh, meu irmão, viva debaixo dessa expectativa do milagre, viva nessa fé, nessa ousadia, reveja os planos que você colocou nessa cartela, dentro dessa ótica, como Elias viveu algo que, naturalmente falando, era loucura. Um homem enfrentou 450 profetas de Baal, mais os outros profetas, que agora não lembro a quantidade. Um homem, ele se dispôs a isso, porque ele sabia que Deus estava com ele. Deus está contigo, amém ou não? Então, meu irmão, não tenha medo. Se Deus te enviar, se Deus colocar no teu coração esse projeto, creia, projete, e em Deus alcance em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe.